Você já foi tratado como um nada, só por ser pobre? Já viu alguém virar as costas para você como se sua dor não valesse nada? Mesmo depois de tudo que você fez por ele, essa história começa com um homem simples, um caseiro que tinha calos nas mãos, mas um coração cheio de sonhos. Ele não tinha dinheiro, nem título, nem roupas caras. Só tinha sua força, sua fé e sua família. Mas um dia, ele foi humilhado de um jeito que ninguém esqueceria. Expulso, acusado de um crime que não cometeu. Saiu com a esposa e os 2 filhos carregando tudo o que tinha, em 2 sacos de estopa. Mas o que ninguém sabia é que dentro do peito desse homem simples morava algo que o dinheiro não compra: dignidade. E ele jurou que um dia voltaria. Anos depois, ele voltou. E o que aconteceu quando aquele homem pobre, que foi humilhado na frente de todos, desceu de um carro preto na frente da fazenda? Fez até o arrogante que o expulsou baixar os olhos de vergonha. Se essa história te tocar, deixa o seu like, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal Vozes e Segredos. Aqui a gente conta histórias de quem sofreu calado, mas nunca perdeu a fé. O sol queimava o chão de terra da fazenda como se o próprio céu estivesse testando a paciência dos vivos. Era um daqueles dias secos, em que até o vento parecia cansado. E a poeira grudava no suor como uma lembrança constante de que ali tudo era árduo. No terreiro, Joaquim ajeitava os baldes perto do curral. A camisa, desbotada e grudada nas costas, parecia pesar o dobro. A calça tinha 2 remendos, no joelho, feitos por Maria com linha azul clara. O chapéu surrado escondia parte do rosto queimado do sol. Suas mãos, duras como madeira velha, carregavam anos de esforço. E seus pés doíam dentro das botas gastas, mas firmes no chão. Ele não reclamava. Nunca reclamava. Era desses homens que aprenderam desde cedo que reclamar não enchia a panela. Era melhor calar e seguir. Do outro lado do campo, um grito estourou feito tiro. Ô Joaquim! Vem cá agora, homem. A voz era inconfundível. Grossa, autoritária, carregada de impaciência. Seu Ambrósio, dono da fazenda, homem grande, de fala alta e peito cheio, daqueles que confundem patrimônio com poder sobre os outros. Joaquim largou tudo e correu, limpando o suor com o antebraço. Chegou com o chapéu na mão, a respiração ofegante. Pois não, patrão. Ambrósio o olhou de cima a baixo, com desdém. Os braços cruzados sobre a barriga saliente, escondida sob uma camisa, branca, fina e amassada, que ele só usava para andar no campo. Ao lado, 2 empregados mais novos observavam tudo com ar zombeteiro. Um deles segurava o riso com a mão na boca, como menino vendo a bronca do outro. Pois não, pois não. É só isso que você sabe dizer. Zombou Ambrósio. Parece papagaio de boteco. Eu mandei limpar o pasto até meio-dia e olha a hora. Tá achando que eu pago salário para ver preguiçoso andando de um lado pro outro? Joaquim sentiu o baque das palavras como se tivesse levado uma pedrada no estômago. Engoliu em seco, abaixou os olhos. O instinto era se defender, explicar. Eu tava terminando de reforçar a cerca, patrão. Mas ainda dou conta de terminar hoje. Dar conta? Riu com escárnio. Homem, você não dá conta nem da sua família. Sua mulher vive costurando. Trapo velho naquele barraco caindo aos pedaços. Teus filhos vivem descalços, comendo feijão ralo. Aquilo ali parece cenário de filme de miséria. Os 2 empregados riram. Joaquim não. Fechou os olhos por um segundo. O peito doía, como se alguém tivesse enfiado um ferro quente bem no meio do orgulho dele. Queria responder, gritar, mas ficou calado. Porque quem tem conta vencida aprende a engolir até o que não desce. Foi quando Maria apareceu, como se tivesse sentido o desrespeito à distância. Parou na porta do barraco, o pequeno Samuel no colo, já meio sonolento. Clarinha, com o vestidinho rosa desbotado, se escondeu atrás da barra da saia da mãe, assustada com a voz do patrão. E aí, como se soubesse que ferir Joaquim doía mais quando incluía a família,
Ambrósio apontou com o queixo e falou mais alto. Tá vendo aquilo ali? Aquela família só tá nessa terra porque eu deixo. Você devia era me agradecer de joelhos, Joaquim. De joelhos. O silêncio que se seguiu foi como chumbo. Joaquim sentiu as pernas fraquejarem por dentro, mas permaneceu firme. Apertou o chapéu contra o peito. Os olhos procuraram os de Maria. Ela tentou sorrir, mas o rosto denunciava a dor que palavras não conseguiam esconder. Um sorriso forçado de quem não queria deixar as crianças verem a vergonha. Joaquim não respondeu, não porque era fraco, mas porque dentro dele algo se formava, como um nó apertado que desce queimando, um juramento mudo, uma certeza que nascia ali, no meio da humilhação. Um dia, isso vai mudar, e ele saiu, de cabeça baixa, mas alma erguida. Naquela noite, o terreiro da fazenda estava mergulhado em um silêncio espesso. O ar era denso, abafado, e cada som parecia ecoar mais do que o normal. O estalar do lampião pendurado no gancho da varanda quebrava o vazio em pequenos estalos secos, enquanto o canto ritmado das cigarras compunha uma melodia triste de fundo, como se a própria natureza estivesse testemunhando o que doía por dentro. Joaquim vinha pela trilha de terra com os ombros curvados, o passo lento, arrastando as botas gastas que deixavam um rastro apagado na poeira. Parecia carregar o mundo nas costas. Cada passo era uma lembrança da humilhação daquele dia, das palavras que seu Ambrósio havia dito na frente de todos, da dor de ver os olhos de Maria se encherem de lágrimas e de não poder fazer nada. Quando abriu a porta de madeira do barraco, o cheiro do café recém-passado foi o primeiro consolo que recebeu. Era simples, mas era casa, era acolhimento, era amor. Maria estava na cozinha com os cabelos presos num coque improvisado e algumas mechas soltas coladas na testa pelo calor. Ela virou-se devagar e, mesmo antes de perguntar qualquer coisa, já sabia a resposta. Tá quente ainda. Fiz forte hoje do jeito que você gosta, disse entregando-lhe a caneca como quem oferece um abraço. Joaquim pegou a caneca com as mãos trêmulas. Sorriu, ou tentou. Sentou-se na cadeira bamba, ao lado da mesa riscada, e ficou um tempo em silêncio, apenas observando os filhos. Samuel, o caçula, estava no chão brincando com um carrinho de madeira que o próprio pai havia esculpido com retalhos de tábua. Fazia barulho com a boca, simulando um motor. Era feliz no improviso. Clarinha, a irmã mais velha, rabiscava num caderno velho com o toquinho de lápis que já mal dava para segurar. Ela colocava a língua entre os dentes enquanto se concentrava, determinada, como quem escreve o próprio destino. Como foi hoje? Perguntou Maria em voz baixa, sentando-se ao lado dele. Joaquim demorou a responder. Bebeu um gole do café, olhou o chão de terra batida por alguns segundos e então soltou com um fio de voz. Foi difícil. Seu Ambrósio me humilhou. Na frente de todo mundo. Maria abaixou os olhos. Apertou os lábios para não chorar. Passou a mão no próprio colo, inquieta, tentando controlar a tristeza que ameaçava transbordar. Ele falou da gente. Dos meninos. Como se a gente fosse um fardo. Como se nossa pobreza fosse nossa culpa. Maria respirou fundo. Estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dele com força. Os olhos dela estavam marejados, mas havia firmeza na voz. A gente não é vergonha nenhuma, Joaquim. A gente é luta, é amor. E ninguém vai tirar isso da gente. Ele apertou a mão dela de volta, com mais força. Naquele toque havia mais do que carinho. Havia promessa. Havia resistência. Era como se dissesse, eu ainda vou mudar tudo isso, por nós. Levantou-se devagar e se agachou ao lado dos filhos. Estão estudando direitinho? Samuel foi o primeiro a responder com um sorriso largo. Tô sim, pai. A professora disse que eu sou bom em conta. Acertou tudo hoje. Clarinha também respondeu, com timidez e brilho nos olhos. Eu também tô aprendendo, pai. Quero ser professora um dia, igual a tia Lúcia da escola. Joaquim olhou para os dois como quem olha para um milagre. Passou a mão nos cabelos dos filhos,
um por um, e sorriu. Não aquele sorriso de quem tá feliz, mas o de quem precisa sorrir para continuar de pé. Porque ver os filhos acreditando ainda era o que mantinha a fé dele viva. Mais tarde, quando o lampião já tremeluzia quase apagando, Joaquim e Maria deitaram-se lado a lado na cama fina de madeira. O colchão era raso, os lençóis poídos, mas havia calor humano ali. Ele ficou olhando o teto de tábuas, onde algumas frestas deixavam passar o luar. E em silêncio, como fazia toda noite, orou. Mas dessa vez, a oração veio mais pesada. Não pediu riqueza. Não pediu vingança. Pediu força. Pediu sabedoria. Pediu um caminho. Pediu que um dia aquele sofrimento todo fizesse sentido. E ali, no escuro, sem que Maria visse, seus olhos se encheram d'água. Mas ele virou o rosto para o lado e enxugou rápido, porque homem que é pai, marido, trabalhador, também chora. Só que faz isso quieto, no escuro, para não assustar quem precisa acreditar nele. E mesmo sem saber como, nem quando, algo dentro dele já dizia: um dia eu vou voltar, mas não como empregado. Vou voltar de cabeça erguida e mostrar que quem tem dignidade nunca fica para trás. O dia seguinte amanheceu abafado. O céu era de um cinza grosso, pesado, o tipo de dia que parece anunciar tragédia antes mesmo do tempo virar. O vento estava parado, o ar seco. Até os animais pareciam mais quietos, como se sentissem que algo estava para acontecer. Joaquim levantou antes do sol, como sempre. Lavou o rosto com a água fria do balde, amarrou os cadarços poídos das botas e saiu sem fazer barulho. No terreiro, cuidou dos afazeres com o mesmo zelo de todos os dias. Varreu o galpão, limpou o curral, conferiu o pasto, separou as ferramentas. O suor escorria antes mesmo do trabalho começar. Mas naquele dia, algo estava estranho. Os olhares estavam diferentes. Os sussurros surgiam às suas costas como sombras. Sentia-se observado, julgado. Foi então que um dos vaqueiros, um rapaz calado, se aproximou devagar, olhando para os lados com um certo medo nos olhos. Joaquim. Falaram que sumiu uma bolsa de dinheiro do escritório do patrão e que encontraram ela no seu barraco. Mundo de Joaquim parou. A frase caiu como um raio seco no meio do peito. Por um instante tudo ficou em silêncio. Ele não ouviu mais os pássaros, nem os passos dos bois, nem o vento nas folhas. Só o som do seu próprio coração, descompassado, batendo alto como um tambor de guerra. Isso é mentira, murmurou, mais para si do que para o outro. Eu nunca peguei nada que não fosse meu. A testa começou a suar frio. As mãos, calejadas, tremiam. Os olhos buscaram algo no horizonte, como se pudessem achar explicação no nada. Mas não deu tempo nem de respirar. Joaquim, agora! A voz de seu Ambrósio rasgou o silêncio, cortante, impiedosa. Ele caminhou até a varanda da casa grande como quem vai pro abate. O coração parecia que ia pular pela boca. Os empregados foram se amontoando de longe, mas ninguém dizia nada. Só olhares. Alguns de pena, outros de julgamento. Seu Ambrósio estava lá, firme como um juiz. Os braços cruzados, a respiração pesada. Na mão, uma bolsa de couro. A famosa bolsa. Olha aqui, seu sem-vergonha! Gritou, erguendo-o. O objeto como um troféu de acusação. Isso aqui estava debaixo da sua cama. Joaquim congelou. Não conseguia entender. Como? Por quê? Mas isso não é meu... Eu não sei como isso foi parar lá. Disse ele, a voz trêmula, quase um sussurro de desespero. Ambrósio deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva, ou de conveniência. Cala a boca! Tu acha que alguém aqui vai acreditar na palavra de um caseiro fuleiro contra a minha? Eu sabia que um dia ia mostrar sua verdadeira cara. Maria apareceu na porta do barraco, segurando Samuel no colo. O menino chorava, assustado. Clarinha se agarrava à saia da mãe, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a dor.
O senhor tá enganado. Por favor. Implorou. Joaquim sem forças, mas com a alma ainda de pé. Chega! Você e essa sua família de mendigos, fora da minha fazenda, agora! Bradou Ambrósio, cuspindo as palavras como veneno. O terreiro ficou mudo. Os funcionários abaixaram os olhos. Ninguém disse nada. Ninguém defendeu. O silêncio foi mais cruel que qualquer grito. Joaquim não insistiu mais. Não adiantava. Pegou os 2 sacos de estopa onde guardavam o pouco que tinham. Uma panela amassada, 2 mudas de roupa, os lápis das crianças, um retrato velho que Maria sempre escondia entre os lençóis. A casa que tinham, se é que podia se chamar de casa, se esvaziou em minutos. Não havia móveis, não havia luxo, só lembranças. E agora? Dr. Joaquim olhou ao redor pela última vez. Viu a varanda onde tantas vezes descansou o corpo cansado. Viu o galpão que limpava todo dia, mesmo sem ninguém mandar. Viu a árvore que dava sombra para o barraco nas tardes de calor. E então, com Maria ao lado, os filhos assustados e os olhos ardendo, ele disse em voz baixa, mas firme como nunca: um dia, o senhor ainda vai ver quem eu sou. E partiu. De cabeça baixa, mas alma intacta, sem dinheiro, sem justiça, mas com a única coisa que jamais aceitará perder: dignidade. A estrada de terra foi ficando para trás, devagar, como se a vida estivesse arrastando cada lembrança com ela. O ônibus seguia sacolejando pelas curvas da serra, e dentro dele, uma família inteira. Partida, mas não quebrada. Joaquim sentou-se encostado à janela, com o olhar perdido, no mato que corria lá fora. A cada curva, a fazenda ficava mais distante, e com ela, a dor de ter sido tratado como lixo, mas também o sentimento de missão, de que aquela ida, por mais amarga, talvez fosse o começo de algo maior. Maria, ao lado, segurava os filhos com força. Samuel adormeceu no colo dela. Clarinha, de olhos abertos, via o mundo passar depressa pela janela, como se procurasse entender por que as pessoas boas também sofrem. O silêncio entre eles falava alto. Não havia palavras suficientes para o que sentiam. Só mãos apertadas. Só olhos marejados. Chegaram na rodoviária da cidade grande no amanhecer do dia seguinte. O céu ainda cinza, o cheiro de gasolina misturado com o de pão quente e o barulho dos carros, das buzinas, dos passos apressados de quem já nasceu atrasado. Ali ninguém conhecia ninguém. E para quem não tem para onde ir, o mundo parece ainda mais gigante. Nos 2 primeiros dias dormiram em um abrigo improvisado, colchões finos sobre o chão de cimento frio, rodeados de outras famílias com olhos cansados e histórias caladas. Era pouco, mas era onde as crianças podiam deitar a cabeça, onde Maria podia, ao menos, lavar o rosto sem chorar na frente dos filhos. Na manhã do 3º dia, Joaquim saiu com o sol ainda atrás dos prédios. Levava nas mãos um currículo escrito à mão, com letra caprichada. No bolso, o nome de Deus e a esperança de quem já apanhou demais da vida, mas nunca aprendeu a desistir. Bateu em 10 portas. Ouviu 10 nãos, mas no 11º portão, uma voz seca lhe disse: tem uma vaga de ajudante de obra. É puxado, mas se quiser, eu quero, respondeu ele sem hesitar. Começou no mesmo dia. O serviço era bruto, braçal. Carregava sacos de cimento nas costas, cavava valas no sol, quebrava concreto com marreta. As mãos já calejadas voltaram a sangrar. Mas ele sorria por dentro, porque ali, ao menos, havia dignidade. O salário era pouco, mas era o suficiente para alugar um quartinho nos fundos de uma vila. 4 paredes finas, um fogão velho, uma cama improvisada com estrado. Era apertado, mas era deles. Maria, determinada como sempre, começou a cozinhar marmitas para vender no bairro. Lavava roupa para fora, estendia lençóis no varal do beco. Clarinha ajudava a mãe com as dobras, com os temperos, com os potes. Samuel ia à escola, pública com uma lancheira feita de pote de sorvete. E dentro dela, um pão com manteiga e um bilhetinho. O papai te ama. Joaquim nunca reclamava.
O trabalho nunca foi o problema. O que doía era lembrar. Lembrar do grito seco de seu Ambrósio. Lembrar dos colegas de trabalho que abaixaram a cabeça. Lembrar da filha escondida atrás da saia da mãe, com medo. Lembrar da vergonha nos olhos de Maria. Mas lá dentro, no fundo do peito, havia algo que ninguém via. Uma chama, pequena, quieta, mas acesa. E então, como quem planta uma semente sem saber, a vida lhe deu uma oportunidade. Era intervalo do almoço na obra. Joaquim viu um banco de madeira jogado no canto com o pé quebrado. Pegou as ferramentas emprestadas e, em silêncio, foi consertar. Um senhor bem vestido, cliente da construtora, observou por alguns minutos. Se aproximou devagar. Você entende de carpintaria? Joaquim limpou o suor da testa e respondeu. Entendo sim, senhor. Aprendi desde pequeno. Meu pai fazia tudo de madeira. O homem olhou o banco e disse. Tô reformando minha casa e preciso de um armário sob medida. Você faz? Faço sim, com capricho, respondeu Joaquim olhando nos olhos dele. Foi a primeira encomenda. No fim de semana, comprou umas madeiras baratas e trabalhou na varanda do quartinho até tarde. Maria levava o café. As crianças ajudavam a segurar as tábuas. O armário ficou simples, mas bonito, e o cliente pagou com um sorriso e indicação. Vieram outras encomendas. Em pouco tempo, Joaquim montou uma pequena oficina no fundo do quintal. Comprou uma serra velha, uma plaina de segunda mão, alguns pregos e verniz. Fazia mesas, consertava cadeiras, moldava esperança. Maria aumentou a produção das marmitas. Clarinha aprendeu a fazer etiquetas. Samuel ajudava a colar. Era uma família de guerreiros, de reconstrução, e pela primeira vez em muito tempo, Joaquim voltou a sorrir de verdade. Não aquele sorriso triste de quem engole dor, mas o sorriso de quem começa a colher o que plantou com fé. Mas ele sabia. Aquela ainda era só a raiz. A árvore que ia nascer ainda estava crescendo por dentro. O caminho era longo, mas a terra já era fértil. O tempo não correu. Ele andou devagar, como quem respeita a dor de quem está se refazendo. Meses se tornaram anos. E aquele pequeno galpão no fundo da casa, onde antes só cabia uma mesa, 2 ferramentas e um sonho miúdo, foi se transformando, dia após dia, em algo maior. A oficina virou marcenaria. A marcenaria virou empresa. Tudo começou com pequenas encomendas de vizinhos, depois amigos de vizinhos, depois indicações que vinham de tão longe quanto o som da serra elétrica cortando madeira. Joaquim ainda sujava as mãos de verniz, ainda carregava tábua no ombro, ainda batia prego com a calma de quem sabe que cada martelada é um passo na direção certa. Mas agora, ele era dono do próprio sustento e do próprio destino. Trabalhava como sempre trabalhou, com silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio de humilhação engolida. Era o silêncio da dignidade reconstruída, do orgulho tranquilo. Maria, que antes cozinhava com 2 panelas, uma delas com a alça quebrada, agora comandava uma cozinha industrial modesta, mas cheia de vida. As marmitas que vendia na vizinhança agora abasteciam escritórios, lojas e até escolas da região. O cheiro do tempero dela virou marca registrada. E com ele vinha sempre um sorriso. Os filhos floresceram como ninguém esperava. Samuel, com a cabeça boa para números, começou a ajudar o pai nos cálculos, nas anotações, no controle das finanças. Com 12 anos, já dizia que queria estudar contabilidade. Clarinha, observadora e sensível, passava as tardes rabiscando desenhos e escrevendo cartinhas de incentivo para os vizinhos idosos. Sonhava em ser psicóloga, para ajudar crianças como eu, que viram a mãe chorar escondido e o pai voltar com os olhos vermelhos de cansaço. Dizia. Com o tempo, Joaquim comprou uma bicicleta velha para facilitar o deslocamento. Depois, um carrinho simples. E mais. Tarde,
Alugou um galpão maior onde pôde organizar melhor as encomendas. Contratou 2 ajudantes, depois 4. Todos homens de origem parecida com a dele. Simples, mas com vontade. Mas nada disso subiu a cabeça. Joaquim ainda acordava antes do sol. Ia ao mercado com Maria aos sábados. Limpava a calçada da marcenaria com a mesma dedicação de quem limpa o altar de uma igreja. Consertava portas nos fins de semana. Fazia armários para vizinhos idosos. Sem cobrar, ensinava Samuel a guardar o troco certo. Dizia para Clarinha nunca mentir, nem quando fosse mais fácil. Não queria luxo. Queria respeito. Queria paz. Certo dia, depois do almoço, sentado com Maria e os filhos à mesa da cozinha, agora mais espaçosa, mas ainda modesta, olhou em volta. O cheiro do feijão fresco, a risada de Clarinha, o olhar atento de Samuel, tudo ali pulsava vida. Ainda não sou rico, mas nunca me senti tão abençoado. Murmurou mais para si mesmo. Maria sorriu, aquele sorriso cheio de história, e respondeu: a gente é mais rico que muito patrão por aí, Joaquim. Foi nesse espírito de gratidão e humildade que Joaquim aceitou um convite que mudaria tudo. Um investidor da região, admirado com sua trajetória e a qualidade dos móveis, propôs uma sociedade para abrir uma loja de móveis planejados. Joaquim hesitou. Duvidou de si, mas Maria olhou nos olhos dele como quem lê a alma. Vai, Joaquim, a hora chegou. Você já provou o que precisava. Agora é hora de mostrar para o mundo. E ele foi, com medo, com fé. E deu certo. A segunda loja abriu em 6 meses. Depois veio a terceira. Uma pequena transportadora para ajudar nas entregas. Samuel, já adolescente, virou braço direito. Clarinha ajudava na parte de atendimento, cuidava do marketing com postagens simples nas redes. Empresa de família, dizia o letreiro da loja. O nome Seu Joaquim começou a circular. Na boca do povo, nos cartões de visita, nas recomendações entre comerciantes. Seu Joaquim? Homem sério, honesto, daqueles que não se encontra mais por aí. E enquanto o mundo começava a enxergar o valor dele, ele ainda limpava o balcão com pano molhado, porque sabia de onde veio e sabia onde queria chegar. Mas no fundo, bem, no fundo, havia algo que ainda doía. Um silêncio não resolvido. Uma imagem que insistia em voltar nas noites mais longas. O terreiro da fazenda, a bolsa de couro nas mãos de seu Ambrósio, a voz acusatória, os olhos dos filhos cheios de medo à vergonha muda de Maria. Era como uma ferida cicatrizada, mas ainda sensível. E sem querer, sem planejar, Joaquim começou a pensar: será que um dia eu volto lá? Não por raiva, mas para mostrar que quem é de verdade não precisa gritar para ser respeitado. A manhã de sábado amanheceu clara, sem nuvem no céu, como se o universo também quisesse presenciar aquele momento. O carro preto surgiu pela estrada de terra, até parar em frente ao portão enferrujado da velha fazenda. Ali, onde toda a dor começou, Joaquim desceu com calma. Usava uma camisa branca simples, mas impecável, calça jeans limpa, sapatos lustrados com cuidado. Nada ostentoso, apenas digno. Maria saiu ao lado, vestindo um vestido azul claro, semblante sereno e um sorriso leve. Aquele sorriso que diz: estamos aqui juntos. Seus filhos, agora crescidos, também desceram. Samuel, homem feito, firme ao ajudar a irmã. Clarinha, com um caderno nas mãos e os olhos cheios de propósito silencioso. Joaquim respirou fundo. O lugar permanecia o mesmo, mas tudo parecia diferente. Pela lente de quem finalmente tomou seu lugar no mundo. A grama crescia, onde existiam pastos cuidados, e agora tudo estava tomado pelo mato. A varanda de madeira, antes imponente, tinha tábuas soltas. A pintura descascada, embaçada como as lembranças de poder que aquele assim chamado patrão acreditava ter. Um funcionário apareceu, ajeitou o chapéu e olhou para Joaquim com surpresa. Pois não, senhor. Diga ao seu Ambrósio que Joaquim está aqui. O homem engoliu em seco e, sem resposta, foi cumprir a missão. O clima estava denso, pesado. Minutos depois,
O velho patrão surgiu na varanda. Curvado, cabelos brancos ralos, rosto marcado por décadas de escolhas. Algumas duras, outras agora cheias de incerteza. Ele olhou longo para Joaquim, como quem tenta lembrar quem é aquele homem que um dia foi seu caseiro. Joaquim? Sim, seu Ambrósio. Sou eu, o silêncio. Um silêncio pontual, gigante. Os olhos do velho patrão buscaram apoio nas tábuas da varanda, mas não encontraram nada em que se agarrar. Eu não esperava, disse ele, com a voz trêmula, insegura. Eu vim comprar sua fazenda, respondeu Joaquim firme. Velho riu, um riso curto e nervoso. A incredulidade era sua primeira reação. Comprar? Mas você era um caseiro? Era, disse Joaquim, olhando nos olhos dele. Você me chamou de ladrão, expulsou minha família, disse que eu não tinha valor. Mas o tempo me mostrou que dignidade não morre e que o respeito que você me negou, o mundo me devolveu. Tentando se justificar, Ambrósio murmurou palavras sobre a bolsa, sobre dúvidas, sobre histórias passadas. Joaquim ergueu a mão e interrompeu. Não precisa explicar. Eu entendi tudo naquele dia. Você não me julgou. Por um erro. Você me julgou por status. Isso machuca mais do que qualquer acusação. Maria se aproximou, tocou no braço do marido. Samuel colocou a mão firme no ombro dele. Clarinha o olhava com os olhos marejados, rostinho sério e orgulhoso. Estou aqui hoje não para revidar, continuou Joaquim. Vim para mostrar que o mundo dá voltas, que ninguém é pequeno demais para sonhar grande. Ambrósio baixou os olhos. Condomínio de palavras não faladas preenchia o espaço. Depois, com voz quase inaudível, Eu sinto muito. Joaquim estendeu um envelope com o contrato. Aqui está minha proposta. Honesta, séria, feita com dignidade, não com vingança. O velho pegou, as mãos tremendo. Ao redor, os funcionários assistiam atônitos. Alguns com respeito, outros com vergonha. Joaquim olhou ao redor. A terra onde pisava era a mesma onde um dia o derrubaram. Agora, o solo o sustentava em pé. Naquele momento, quem estava ali, não. Viu apenas um homem e um ex-patrão. Viu o poder silencioso da dignidade, da determinação e da justiça que não precisa gritar. Porque a justiça, ela caminha devagar. Mas chega. Dias depois da proposta ter sido aceita e assinada, Joaquim voltou à fazenda. Agora como seu legítimo dono. Não houve fogos, nem celebração ruidosa. Joaquim não buscava plateia. Sua vitória era íntima. Queria apenas pisar naquele solo, não mais como alguém expulso, mas como alguém que reconquistou com o trabalho o direito de estar ali. Passou devagar pelo portão, sentindo o cheiro do mato úmido, o mesmo cheiro que o acompanhou por anos, misturado à poeira das humilhações. Caminhou com passos firmes até o antigo barraco onde viveu com Maria, Samuel e Clarinha. As madeiras estavam carcomidas, as telhas frouxas, mas o formato da pequena casa ainda guardava a silhueta da memória. Tocou uma das paredes, sentindo a aspereza da madeira envelhecida. Fechou os olhos e foi transportado no tempo. Lembrou-se da noite em que foi expulso. Samuel no colo, Clarinha agarrada à barra da saia da mãe. Lembrou do silêncio sufocante, do olhar desesperado de Maria, do som das malas improvisadas arrastando pelo chão de terra e do peso da injustiça carregado nos ombros. Aqui foi onde eu prometi a mim mesmo que a humilhação não seria meu fim, murmurou, mais para ele do que para qualquer um. Maria se aproximou em silêncio e o abraçou pelas costas, o rosto repousando no ombro dele. Um abraço de quem viu cada lágrima e cada renúncia. Clarinha, agora moça, tirou uma foto daquela cena com os olhos brilhando. Depois, anotou no seu caderno de capa gasta. Meu pai é a prova viva de que dignidade é o maior bem de um homem. Mais que terra, mais que nome.
Samuel, parado alguns passos atrás, olhava tudo, respirava fundo, tentava absorver cada detalhe. Era como se ele quisesse guardar tudo na memória. O barraco, o pai em silêncio, a mãe serena. Cresceu vendo Joaquim abaixar a cabeça. Agora o via ali, de pé, inteiro. Alguns antigos funcionários mais velhos se aproximaram devagar. Um deles, com o chapéu na mão e os olhos marejados, falou com a voz embargada. Seu Joaquim, me perdoe. Me perdoe por não ter defendido o senhor aquele dia. A gente teve medo, mas o senhor venceu com classe. E isso ninguém vai esquecer. Joaquim estendeu a mão, apertou a dele com firmeza e, olhando nos olhos, respondeu: Eu não voltei para cobrar nada. Voltei para mostrar que o respeito ainda vale mais que qualquer terra. Que caráter não se compra, se constrói. E começou o novo ciclo, reestruturou a fazenda, tirou o mato do pasto, consertou a varanda, contratou famílias da região, pagou salários justos, criou um refeitório decente, com comida de verdade e dias de descanso programados. Fez questão de montar, dentro do antigo galpão, uma pequena biblioteca. Prateleiras de madeira simples, cheias de livros doados, comprados com carinho. Era a primeira biblioteca que muitos filhos de trabalhadores viam. Na entrada da fazenda, mandou colocar uma nova placa, de madeira talhada à mão com letras firmes. Aqui, quem planta dignidade, colhe respeito. O tempo seguiu seu rumo. Joaquim envelheceu com serenidade. Caminhava cedo pelos campos, conversava com os trabalhadores, tomava café com os antigos colegas. Maria cuidava do jardim da nova varanda. Plantava flores coloridas, lavanda, manjericão. Clarinha virou professora, ensinando crianças a nunca abaixarem a cabeça. Samuel assumiu os negócios da família, mas sempre consultava o pai antes de cada grande decisão. E quem, um dia, olhou para Joaquim e viu apenas um caseiro pobre. Aprendeu da forma mais bonita. Nunca se mede o valor de alguém pelas roupas que veste, mas pelas cicatrizes que ele carrega e pelas sementes que ele teve coragem de plantar, mesmo em terras ingratas. A vida tem seus caminhos misteriosos. Às vezes a gente é humilhado na frente de todos, para ser exaltado no silêncio da própria superação. Joaquim nunca buscou vingança. Ele buscou paz. E encontrou. Não porque gritou mais alto, mas porque construiu com as próprias mãos uma história que ninguém pôde apagar. Aquele homem simples que um dia foi chamado de inútil, de ladrão, de peso morto, provou com dignidade que o mundo dá voltas e que cada injustiça engolida se transforma em força quando o coração permanece limpo, porque no fim não é o dinheiro, não é o poder, é o respeito. É a coragem de seguir em frente mesmo quando o mundo te vira as costas. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já engoliu o choro para não perder o emprego? Quantas vezes abaixou a cabeça para proteger quem você ama? Se essa história falou com você, então escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos fazer desse espaço um lugar de força e partilha. E não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa de um sinal de esperança hoje. Porque aqui, no Vozes e Segredos, cada história é uma lembrança de que o bem ainda vale a pena. Muito obrigado por assistir até o fim. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima história.